Eu separei 4 tópicos que quem é iniciante no teclado não pensa. Então, se você acha que a sua tocada está faltando alguma coisa, pode ser que o problema esteja exposto aqui nesse vídeo. Então, fica até o final, vai ter uma dica bônus no meio também, vai ser bem interessante. Eu coloquei aqui um alerta de conteúdo denso, porque esse conteúdo não é muito mais daquilo do que a gente está acostumado a ver aqui na internet. Eu gosto de trazer algumas reflexões bem interessantes, inclusive com ciência também. Então fica ligado, isso aqui vai te ajudar a evoluir no instrumento, beleza? Quando a gente começa a estudar, a gente acha que acertar a nota é o mais importante. Então se você vai tocar Note Feliz, por exemplo, você fica vidrado ali em tocar as notas corretas. Isso é bom, tá? Não estou demonizando isso, é lógico que tocar a nota certa ajuda e muito. Mas não é só isso que faz a música ser boa, não é só isso que faz a música ser ouvida, que faz você ser um bom músico. Existe um outro elemento que é muito importante, que eu vou falar daqui a pouquinho, que é o que vai te ajudar também a desenvolver muito mais a sua habilidade no instrumento e que poucas pessoas pensam ou poucas pessoas sabem dele. E aí eu coloquei aqui montanha-russa para explicar algo para vocês. Quando a gente vai no parque, né, ou quando a gente vê outras pessoas lá no parque e a gente vê aquele brinquedo que é montanha-russa, a gente pode perceber algumas coisas. Primeiro delas é que toda montanha-russa começa do baixo, levando em consideração a altura que ela chega em algum momento. Então ela começa numa altura baixa, né, devagar também, a velocidade dela é lenta, depois tem uma subida que vai gerando esse sentimento, aquela sensação de expectativa, caramba, tá vindo, tem alguma coisa acontecendo. E aí você chega no ponto mais alto da montanha-russa, em que ela começa a acelerar e aí tem aquelas descidas, tem os loops e tal, e aí tudo começa a ficar muito mais interessante também. Toda regra, é uma regra das montanhas russas serem assim. Eu nunca fui na montanha-russa da sua cidade, muito provavelmente, eu moro numa cidadezinha do interior, mas se tem alguma montanha-russa na sua cidade, eu aposto que ela é desse jeito. Assim como aquelas montanhas-russas pequenas também, que a gente chama aqui na minha cidade de minhocão, que são para crianças, tem a mesma estrutura, elas sobem devagar e aí depois começa a ficar um pouquinho mais rápido, tem algum outro elemento que ela fica de lado, enfim. Essa é a estrutura da montanha-russa. Aí você me pergunta, o que é que tem a ver a montanha-russa com o assunto que a gente está tratando, com o teclado? A música, ela também deve ser desse jeito. Você não pode tratar a música como algo linear. Do mesmo jeito que você começa, você termina, aquilo fica enfadonho. A pessoa escuta 3, 4 acordes seus e ela fala assim, nossa, mas parece que é mais do mesmo, tá faltando um molho. A gente costuma dizer, né? Puxa, fulano tem um molho, o que é esse molho? Né? É aí que a gente vai chegar. Mas até lá, o que acontece com o cérebro se recebe estímulo o tempo todo? Ou seja, é como se a montanha-russa fosse rápida ou super alta e cheia de loops o tempo todo. O que acontece com o nosso cérebro? Então tem uma pesquisa, um estudo científico, que é um estudo neurológico, né? Ele fala sobre comportamento humano. Ele foi um estudo feito em animais, mas ele trata de comportamento humano que é muito parecido com esses animais, com os ratos. Então ele diz o seguinte, o sistema de recompensas é ativado de que forma? Com o consumo de açúcar. Então esses pesquisadores davam açúcar para os ratos e ficavam analisando o cérebro. Então quando eles davam açúcar, tanto os ratos quanto os humanos, eles têm a mesma reação. Eles ficam buscando mais, porque o açúcar ele é algo que mexe com a gente, mexe com o nosso cérebro, assim como o estímulo musical. Se é um momento da música que é alto, que é impactante, aquilo mexe com você, aquilo faz com que você fique animado. Os ratos, nesse caso, e os seres humanos, eles começam a criar um comportamento de busca repetitiva. Aqui, esse estudo está falando da gente, como músico. Quando a gente toca um negócio que é super alto, que é super interessante, a gente fala, puxa, eu quero usar isso o tempo todo. E a gente começa a buscar, executar esse mesmo som o tempo todo. Só que aí que vem o grande problema. Esses mesmos estudos, eles explicam que o suco, né, ou o açúcar, ele perde a graça. Mas não era algo muito interessante, não era algo que te envolvia, por que a partir de algum momento ele perde a graça? E aí eles explicam. Com a exposição contínua, ou seja, se você dá muito açúcar, muito suco lá para o rato ou para um ser humano, ele começa a ter uma adaptação, uma tolerância. Então aquilo para de ser interessante. É como
Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas, por exemplo, na minha infância tinha um biscoito que eu gostava muito de comer e não tinha o tempo todo. Então, toda vez eu ficava, puxa, queria comer tal biscoito, queria comer tal biscoito. Depois que a gente cresce, que a gente casa, que a gente tem a nossa própria vida, nosso próprio dinheiro, a gente pode fazer algumas escolhas acerca do que vai comprar e a gente escolhe comprar, por exemplo, vários daqueles biscoitos que a gente não podia na infância. Aí você come um dia, come no outro dia, no terceiro dia ele já não tem tanta graça. Porque o seu cérebro ele se adaptou, ele criou uma tolerância àquele biscoito. Ele já não está mais tão gostoso, porque você já come tanto que não tem mais tanta graça. O suco não produz mais a mesma intensidade de prazer ou liberação de dopamina. Ele para de ter aquela graça inicial. E aí vem a pergunta, o que isso tem a ver com tocar teclado? Eu trouxe já o motivo aqui, o assunto desse vídeo, que é a dinâmica. Quando a gente toca sempre do mesmo jeito, usando os mesmos recursos, usando a mesma força, o mesmo padrão rítmico, o som ele fica sem dinâmica, ele fica quadradão. E aí a gente está tocando certo, os acordes estão certos, às vezes o tempo está correto, mas parece que é um som de teclado infantil, parece que é ruim o som que a gente está produzindo, porque o instrumento é ruim. E não necessariamente. Na maior parte das vezes, o problema está nas nossas mãos. Eu comecei a estudar teclado em 2012, né? Eu era uma criança ainda, muito provavelmente muito mais novo do que a maioria de vocês que está me assistindo. E eu comprei, junto com meu pai, um teclado da marca Hawk. Era um teclado que tinha as teclas com tamanho legal e tal, mas ele não tinha sensibilidade nas teclas. Então, independente da força que eu usava, saía do mesmo jeito o som. E isso fazia com que a intensidade do som ficasse linear. Então, eu achava que eu não tocava bem porque esse padrão era o mesmo. Sempre as notas eram tocadas com a mesma intensidade. Você não tinha essa diferença, né? Se você toca mais fraco, não tinha isso. Então, ficava aquele som quadrado, chato de se ouvir, incomodava depois de um tempo, porque não tinha dinâmica. E o que aconteceu? Quando eu tive a oportunidade de usar um teclado profissional muito bom, que era o teclado da minha igreja, eu me desesperei. Aquilo não fazia parte da minha realidade, do meu repertório. Então foi muito traumático para mim sair de um teclado que não tinha sensibilidade nas teclas e para um teclado que tinha sensibilidade nas teclas. Aquilo me chocou de um jeito muito grande. Eu me lembro de ter chorado, desesperado, e liguei para um tecladista amigo meu. Falei, rapaz, o teclado da igreja é horrível. Eu achava que o bom era ruim. O teclado da igreja é horrível porque eu tenho que tocar muito forte, eu não consigo tocar direito e tal. Depois, com o tempo, eu fui me adaptando. E aqui vai uma dica bônus, que é o seguinte. Antes da gente tratar até dos subtemas, né, da dinâmica. Se você tem um instrumento que não tem sensibilidade nas teclas, veja a possibilidade de trocar para um instrumento que tem sensibilidade nas teclas, porque faz muita diferença. Normalmente é um instrumento muito inferior. O instrumento que não tem sensibilidade nas teclas é um instrumento muito inferior. Certo? Você precisa ter sensibilidade nas teclas para ter controle, domínio sobre a execução que você está fazendo ali no teclado, tá? Daniel, não tenho condições, tá? Eu sei que eu não tenho o melhor teclado, mas eu não tenho condições de comprar outro agora. Então eu te digo, você tem o melhor teclado. Porque eu digo o seguinte, o melhor é aquele que você tem condições de ter. Se você não tem condições de comprar um teclado com sensibilidade nas teclas, então o melhor é o que você tem, você vai exercitar com ele. Existem outras coisas que não são intensidade, que fazem parte da dinâmica que eu vou falar, certo? Mas se você não tem condições, esquece, o seu é o melhor. Se você pode, né, se você tem recurso para isso, se você pode fazer um esforço para guardar um dinheirinho e comprar um teclado melhor, eu sugiro que você faça isso. Tem um link aqui embaixo de um teclado iniciante, um valor ok para você comprar, que tem sensibilidade nas teclas, então vai te ajudar com isso, certo? Está aqui identificado como teclado para iniciantes e tem um link que você pode comprar. Mas, então, o que exatamente é a dinâmica? A dinâmica é um recurso, é um artifício que a música tem, ou que as músicas têm, para que elas não fiquem lineares, não fique chato de se escutar. Então, você mudar a intensidade da forma como você está tocando, você está alterando a dinâmica. Por exemplo, eu posso tocar, como eu falei, Noite Feliz, né? Então, mudando a dinâmica,
né? Não necessariamente tocando ela o tempo todo forte. Isso já aconteceu aqui, mas eu posso deixar isso mais acentuado ainda. Ela poderia ficar assim, ó. Então eu estou mudando aqui a intensidade ao longo do tempo, ao longo dessa execução. Isso faz com que a música fique mais interessante. É lógico, eu exagerei, né? Não precisa ser assim o tempo todo. Mas é um argumento, é uma maneira de você mudar aí a dinâmica na sua música. Uma outra forma é o padrão rítmico. Ao invés de você tocar quadradão, você pode alterar o padrão rítmico e já usar a intensidade junto. Então você faz. O que é esse padrão rítmico? Então, a quantidade de vezes que você vai tocar aquele acorde, a maneira, se vai ser no começo do tempo, se vai ser no tempo 1, no tempo 2, não. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aqui eu tô no mesmo padrão rítmico quadradão. Vou trocar na segunda vez, ó, próximo acorde. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Percebe? Então eu estou mudando aqui o padrão rítmico. E a quantidade de notas também. Às vezes a gente, por saber bastante, quem já sabe teclado há mais tempo, quer colocar todas as notas que consegue, super preencher, mas às vezes você está num contexto em que você vai atrapalhar se você fizer isso. Ou que você fazer isso o tempo todo vai ser incômodo para o ouvido de quem está escutando. Então você pode reduzir ali a quantidade de notas, não precisa fazer todas o tempo todo. Faz 2... Aí bota mais 2 do mesmo acorde, uma nona. Não precisa ficar enchendo. O tempo todo. Bota 2. Vai mudando, né, a quantidade de notas, a depender do que você quer contar ali dentro da música. A música, ela é uma contação de história, né? De fato, ela é uma contação de história. Então, quando a gente conta essa história da maneira como ela deve ser contada, né? Como é que a gente escuta uma história, por exemplo? A gente escuta com nuances, a gente escuta com uma parte que chama mais atenção, outra parte que está ali dando a ambientação, onde é que ele estava, tal. E aí depois chega um plot twist, né? Por isso que as novelas fazem tanto sucesso no Brasil, porque é a maneira como é contado. Se a novela fosse contada assim, e aí o galã chega e beija a mocinha, quando de repente o vilão percebe, não é interessante, não tem dinâmica, né? Então, ela se torna uma história sem graça. Será que a nossa música está sendo uma história sem graça para quem está escutando? Será que a falta de dinâmica não está causando isso nas pessoas? E aí eu trouxe aqui 4 pontos que eu acho fundamentais que a gente não pode esquecer. Lembra, eu falei que é um conteúdo denso, já estou no finalzinho aqui, mas é muito interessante você curtir esse tipo de vídeo. Você gostou? Você chegou até aqui? É um conteúdo que te interessa? Curte esse vídeo, se inscreve. É um jeito, é uma forma que você tem de contar para o YouTube que você gostou desse vídeo. Ele vai te recomendar mais vídeos como esse. Ele vai te recomendar os próximos vídeos desse canal, por exemplo. Aproveitando que eu já estou aqui, eu tenho também um curso gravado na Hotmart. O link está aqui embaixo, é o primeiro link da descrição. Dá uma olhada, vê se você gosta. São 5 módulos para tecladistas iniciantes. Se você é tecladista iniciante, está aprendendo agora, quer compreender como é que você utiliza o instrumento para tocar suas músicas, dá uma olhada nesse curso que também vai ser super interessante para você. Então, primeiro tópico que eu selecionei aqui para a gente falar sobre dinâmica é que o silêncio também é música. Então, como eu falei, você não vai encher de notas e tal, aquilo ali vai atrapalhar a sua dinâmica, vai fazer com que a música fique monótona. Em alguns momentos, experimenta o silêncio. Se você está num contexto ali, pode até ser teclado e voz, né? Ou teclado junto com a banda. Experimenta não tocar algum trecho da música, vê como é que aquilo vai soar.
né? Faz testes. Você vai perceber que quando você faz silêncio, você também está promovendo a música. A música ela está acima do que o seu instrumento está fazendo. Então é bem interessante a gente considerar que o silêncio também é música. A segunda coisa, falar demais faz a conversa ficar monótona. Então, se você tem, como eu falei, a música é uma contação de história. Vamos supor que você tem uma realidade que você tem um violão, um teclado e uma bateria. É a realidade de muitas igrejas, né? Falando para quem toca em igreja. Aí o cara do violão já tá lá. E você tá aqui também. O tempo todo. Então parece que vocês estão brigando, né? Uma conversa, algo que é gostoso da gente ouvir, que é harmonioso. Uma pessoa fala, a outra tá mais ali contida e depois ela fala. Então, falar demais vai deixar o seu som ruim. Ficar tocando o tempo todo as mesmas coisas vai fazer com que o seu som fique monótono. Item 3, as pessoas logo cansam da sua voz. Quando a gente está falando o tempo todo, se você está numa conversa com uma pessoa e ela só fala, gasta tudo que ela tem ali de argumento e de história, e ela lembra de um negócio. Chega uma hora que você fala assim, meu Deus, como é que essa pessoa tem tanto assunto para falar? Eu queria poder contribuir com essa conversa, com essa discussão, mas ela não deixa. Então, a gente cansa logo. Você fala, nossa, nunca mais eu quero falar com fulano. Porque, nossa, ele fala demais e ele enche a nossa cabeça de coisa e você não consegue falar de volta. Essa pode ser a sensação que você está tendo, que você está causando quando você toca o teclado. E essa frase aqui, do item 4, ela não é minha, necessariamente, mas eu escutei uma vez e a pessoa que falou isso, aquilo ficou guardado na minha mente. Que é valorize o seu instrumento. Vamos pensar num item que é mais valorizado, certo? Pensa que existe uma fábrica, e isso tudo é fato, tá? Que eu estou dizendo. Existe uma fábrica que produz 1000 camisas como essa por dia. 1000 camisas como essa por dia. Você vai nas lojas, tem diversas camisas como essa, porque todo mundo usa, é uma camisa preta básica, é muito comum. Essa camisa não vai custar R$1 milhão. É impossível, já tem um bocado, vai ter concorrência, vai ter gente vendendo na loja do lado por 500, vai ter gente vendendo por 300. É uma camisa que, como tem muito no mercado, ela vai ser logo desvalorizada. Se você estiver vendendo caro, eu vou na loja do lado e compro barato, eu compro de R$20, o cara está vendendo de 50, eu compro de 30. Então, como é que você valoriza o seu instrumento? Quando você não coloca ele na cara o tempo todo. Quando você dá para ele um momento de descanso. Para o teclado, principalmente, você está fazendo um fundo aqui, só preenchendo. E aí, do nada, você faz um negócio. Olha como é diferente. Ó, vou mostrar aqui na imagenzinha lá do teclado. Ó. Eu estou tocando, mas eu estou fazendo uma caminha, eu estou fazendo um fundo, só preenchendo. Então ninguém está me percebendo tão na cara. Então, quando eu quero realmente que o teclado se sobressaia, eu vou fazer algo diferente. E eu volto para aquele fundinho, para aquela cama. Então, desse jeito, quando o teclado aparece, eu valorizo a presença dele. Eu digo, opa, ele está aqui. Então as pessoas olham para ele, com um olhar diferente. Elas falam assim, caramba, alguma coisa aconteceu, algo que não estava acontecendo. Como se elas estivessem subindo a montanha-russa, chegou lá em cima e agora vai descer, elas sentiram aquele friozinho na barriga. Opa, teve algo diferente aqui. Então, por que você conseguiu causar isso? Porque você valorizou o seu instrumento. Você não ficou apresentando ele o tempo todo e exagerando, e não, as pessoas precisam ouvir. Não. Você valorizou e no momento certo você soube introduzir ele e mudar um pouco a dinâmica ali com a intensidade ou com um padrão rítmico com notas diferentes. Esse tipo de vídeo é um tipo de vídeo mais reflexivo. Existem outros vídeos aqui no canal que eu falo especificamente sobre a execução, que eu falo sobre formação de acordes, como eu disse, que eu falo inclusive sobre acordes das músicas do Djavan, a harmonia do Djavan também tem aqui em cima, está passando no card para você assistir. São vídeos que vão te ajudar no seu aprendizado, aí, na sua jornada do teclado. Beleza? Muito obrigado por você que ficou até o final e te espero na próxima aula.